Bom dia, galerinha, tudo bem? Como é que vocês passaram aí de semana? Espero que todo mundo bem ainda, né? Vamos lá, estamos chegando aí na reta final, próxima à nossa prova. Vamos hoje efetuar a correção dos exercícios da plataforma. Não sei se vocês perceberam, dessa vez veio um pouquinho maior, né? Com 15 questões. Por quê? Estamos próximos aí à nossa V3, né? Então, para a gente poder fixar esses exercícios todos esses gêneros textuais, que são 3 gêneros que vão cair na prova, e aí por isso que vem um pouquinho mais, tá bom? E aí eu venho na próxima aula, relembrando todos os conceitos desses gêneros textuais, fazendo mais exercícios. Então, eu vou sumir um pouquinho, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar aí a leitura do primeiro texto. O primeiro texto fala o seguinte: Destino. Era uma vez um menino que tinha uma mãe feminista. Ela lutava pelos direitos das mulheres, né? Faltou um Szinho aí. Das mulheres, lutava para botar os filhos na creche, lutava para ter os salários igual aos dos homens, lutava para conseguir pagar as contas, lutava para fazer o serviço da casa e trabalhar fora. E ainda tinha que lutar para ficar bonita e agradar ao marido. Era uma luta, por isso ele tinha um pouco de pena dela. No Dia das Mães, o menino teve uma ideia: dar de presente para ela uma luva de boxe com um bilhete e um aviso. Isso é para sua luta, mãe. Agora eu queria começar a minha. E a partir daquele dia, o menino jurou que ia lutar contra a discriminação dos meninos e fazia o seu discurso dizendo: Vocês já repararam no preconceito que existe contra os meninos? Não? Então, pronuncie as frases que aparecem a palavra menino. Sai daí, menino. Limpa o seu quarto, menino. Ou, a pior de todas, você é um menino para estar aqui? Todos os meninos concordaram com ele, que acabou virando um líder meninista, igualzinho à sua família, à sua feminista, que era a mãe, né? Então vamos lá. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: qual é o gênero do texto? E explique o porquê. Bem, nós percebemos que é um gênero, né, que conta uma história. Então, vamos lá, vamos ver qual é o gênero para isso. Conta uma história de uma mulher, né, feminista, que luta por várias coisas, e o seu filho quer seguir o mesmo caminho. Só que aí ele luta, né, ele faz a luta dos meninos, ok? E aí, o que acontece? Ele acaba fazendo o que esse gênero? Transpondo o que? Uma narração, perfeito? Por que uma narração? Porque tem narrador, porque tem personagem, né? Tem todo um enredo, sem dizer que tem espaço e tem tempo. Então, todas essas características são marcas de uma narração, né? Repetindo a marca de uma narração: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo, ok? Por isso que ele pertence ao gênero narração, tá bom? Que a gente diz gênero narrativo, por ser uma narração. Vamos ao número 2. Qual das alternativas apresenta a temática do texto? Então, quando ele fala temática, vamos destacar aqui, a temática do texto, né? É a mesma coisa de falar o tema do texto, né? Então, vamos às opções primeiro. Vamos ler todas elas. A primeira opção: a luta pelos direitos da mulher e pela autonomia das crianças. B, a condenação do trabalho infantil. C, o preconceito contra as mulheres. E D, a discriminação contra as mulheres e crianças. Qual é a resposta correta? Perfeito, quem colocou, né, a luta pelos direitos da mulher e pela autonomia das crianças. Olha só, vamos aqui, a B. A B diz assim: a condenação do trabalho infantil. Em momento nenhum, né, o texto aborda o trabalho infantil. Então, a gente já eliminaria essa aqui de cara, perfeito? Na C, o preconceito contra as mulheres. Tudo bem
né? Que aqui nesse parágrafozinho, ó, esse aqui, ó, é toda a luta dessa mãe, né? Mas essa luta, em momento algum, é uma luta de preconceito, né? Sabemos que as mulheres sofrem preconceito? Ok, sabemos, mas não é a temática do texto, né? Então, também não é a C. A D, a discriminação contra as mulheres e crianças acaba caindo na ideia do preconceito, né? Em momento nenhum a gente vê falando que está discriminando as mulheres ou que está discriminando as crianças, mas sim as lutas que cada um estão combatendo, querem combater. Então, sobra mesmo a opção A. Muito fácil, né? Então, segue aqui o nosso gabarito. Na número 1, gênero narrativo, né? Tem todas essas características que eu falei para vocês, ó, o narrador, tempo, espaço, enredo e personagem. E na questão 2, a opção letra A, lutas pelos direitos da mulher. Vamos a 3. Aqui temos o texto novamente e a pergunta. Qual é a relação entre o título do texto e a história? Então, vamos voltar ao título do texto. O título do texto aborda destino. E qual é a temática que nós vimos, né? O enredo, no modo geral, é a luta, né, dessa mãe aí pelos direitos da mulher, não é isso? E aí, isso é dizer da autonomia da criança, né? Que o final do texto aborda isso. E aí, qual é a relação, então, do título com o texto? E aí, olha só. O título tem uma relação com a história, por quê? Porque trata do destino da mãe, trata, né, do destino do filho, e sem dizer dos direitos dele. Não é isso que aborda aqui nesse primeiro parágrafo e o que aborda aqui no final desse segundo parágrafo, né? É a luta da mulher e a luta da criança. Ambos lutando por quê? Pelos seus direitos, pelos seus destinos, né? Respectivos destinos. Então, a relação é essa. Professora, eu botei coisas similares, tá valendo? Ok, se tiver similar com a resposta, também tá valendo, não tem problema. 4. O menino, personagem do texto, decide ir à luta. Qual é o motivo de sua luta? Segunda pergunta. Quais eram os objetivos e intenções do menino? Então, temos duas perguntas, vamos ter duas respostas, né? Então, vamos lá. Qual é o motivo da luta do menino? Ele lutava por quê? Ele diz aqui, né? Bem no finalzinho. Ó, jurou que ia lutar contra a discriminação dos meninos. Então, essa é a luta dele, né? Contra a discriminação dos meninos. E quais eram os objetivos e intenções do menino, né? Era o quê? Ele virar um líder, né? Aqui, ó. Aqui ele também fala. Aqui, ó. Todos os meninos concordaram com ele, que acabou virando um líder meninista, igualzinho a sua mãe feminista, né? Então, essa é o objetivo e a intenção dele. A mãe era uma líder feminista, né? Ele virou um líder meninista, que é o líder dos meninos, tá bom? Esse foi o objetivo dele. Então, vamos lá, ó, nosso gabarito da número 3, né? A relação mesmo é o destino da mãe e o filho, tratar pelos seus direitos. E a 4, o motivo, né? Lutar contra a discriminação dos meninos, e o objetivo, né? Era virar um líder meninista. 5. A mãe transmitiu certos valores para o menino. Quais foram esses valores? E que sentimentos o menino tem em relação à mãe? Então, qual foi o valor? O principal dele ali, né? É lutar pelos direitos. Isso foi o valor primordial, perfeito? E o sentimento? Ele tinha um pouco de pena da mãe, né? Ele fala isso também aqui no texto, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Era muita luta, por isso ele tinha um pouco de pena dela, tá aqui, ó, bem escrito no texto, tá? Então, esse é o sentimento que ele tinha pela mãe. Tinha um pouquinho de pena, coitada, a mãe trabalhava pra caramba, como todas nós mães, né? Aí, nosso gabarito, lutar pelos seus direitos e porque ele tinha um pouco de pena dela. Aí, agora nós vamos entrar num outro texto, tá bom? Vamos responder agora as outras questões que vai de 6 a 10. Vamos lá. Vamos prestar atenção na leitura. Menos árvores derrubadas. Esse é o título.
Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo todos os anos para produzir papéis, seja para fazer livros ou até mesmo para higiene pessoal, entre outras utilidades. Embora a tecnologia digital e os tablets venham se tornando um caos, é um caos, né? Porque ainda continua em cima, né? Não, se tornando cada vez mais populares. Ainda não há indicativos sólidos de mudanças nessa indústria. A solução, então, é repensar o modo como se produz o papel. Ao pensar nisso, a companhia italiana Ogami resolveu inovar completamente e criou um papel feito de pedra. Tecnicamente, ele é feito de carbonato de cálcio, um subproduto natural do calcário. O repape, papel de trás para frente em inglês, também é à prova d'água e pode até mesmo ser limpo. As vantagens do repape, eu acho que assim se fala, não param na redução da derrubada de árvores. O processo de produção do papel de pedra dispensa água, naturalmente branco. O produto também evita os fortes ácidos utilizados para o branqueamento. Tudo isto significa que a poluição associada à fabricação do papel normal pode ser evitada. Também é fácil de reciclar, sem as grandes quantidades de água e energia que a reciclagem normalmente usa. O material não tem capacidade de se transformar em papel novo, mas pode ser reciclado em produtos feitos de plástico, como vasos de flores e bolsas. Então, vamos lá. Chegamos à questão 6. A questão 16 é assim: o texto foi escrito em uma linguagem predominantemente. Então, tá aqui, ó. Predominantemente. Ele foi escrito em uma forma técnica, em uma forma coloquial, em uma forma científica ou de uma maneira formal. Toda essa parte que eu li aqui para vocês. E aí? Isso aí que marcou formal. Olha só, a linguagem técnica, né, vai ser feita uma linguagem mais baseada às próprias técnicas daquele determinado assunto, né? A coloquial é aquela informal, onde vai ter gírias, vão ter palavras não dentro da língua portuguesa, e a científica é aquela que nós já até vimos numa aula nossa, né? É uma linguagem mais científica mesmo, com aquela linguagem difícil. Lembra que eu até li um texto da apostila que tinha várias palavras lá difíceis de entender, né? Por quê? Porque era uma linguagem específica daquele conteúdo. Então, aqui está a nossa resposta, né? Linguagem formal. Texto novamente. Vamos para a questão 7, que diz assim: o texto atende ao propósito de informar que. Então, vamos lá. Aqui, ó. Qual é o propósito do texto? Ele informa exatamente o quê? É melhor ler, né? Vamos ler lá, então. Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo todos os anos para produzir papéis. Vamos ver se eu acho ele aqui. Aqui. É a nossa opção primeira. A segunda. A tecnologia digital e os tablets vêm se tornando cada vez mais populares. Tá aqui. Segunda. Terceira. A companhia Ogami resolveu inovar completamente e criou um papel feito de pedra. Tá, aqui. E a última, é fácil de reciclar sem as grandes quantidades de água e energia. Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui tá mais para baixo. Aqui. Até energia, né? Que ele botou. De água e energia. Até aqui. Então, vamos lá. A pergunta é bem objetiva, né?
ele tem um propósito de afirmar exatamente o quê? Então, vamos lá, vamos ver? Vamos ler o primeiro pedacinho só para a gente entender. Ó. Menos árvores derrubadas. Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo todos os anos para produzir papéis, seja para fazer livros ou até mesmo para higiene pessoal, entre outras utilidades. Embora a tecnologia digital e os tablets venham se tornando cada vez mais populares, ainda não há indicativos sólidos de mudanças nessa indústria. A solução, então, é repensar o modo como se produz o papel. Ao pensar nisso, a companhia Ogami resolveu inovar completamente e criou um papel feito de pedra. Aí ele começa, né, a falar as vantagens, né, dessa inovação do papel de pedra. Então, a resposta é muito simples. O texto até informa isso aqui, ó. Que a companhia Ogami, né, resolveu inovar e aí criou o papel de pedra, ok? E a gente precisa entender que o restante das opções, elas estão dentro do texto para informar e não apenas com o propósito de que foi feito, qual foi a informação mais precisa do texto, ok? Perfeito? Nosso gabarito, C de casa, o texto novamente. Vamos à questão 8. E a questão 8 diz assim: releia o primeiro parágrafo com atenção. Em seguida, assinale a passagem que se expõe uma tese. Ó, o primeiro parágrafo é este aqui. Ui, fez mãozinha. Mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo todos os anos para produzir papéis, seja para fazer livros ou até mesmo para higiene pessoal, entre outras utilidades. Embora a tecnologia digital e os tablets vão se tornando cada vez mais populares, ainda não há indicativos sólidos de mudança nessa indústria. A solução, então, é repensar o modo como se produz o papel. E aí a tese é o seguinte: eu posso dizer que a tese mais de 4 bilhões de árvores vêm abaixo para fazer livros ou até mesmo. A tecnologia digital e os tablets vêm se tornando cada vez mais populares, ou ainda não há indicativos sólidos de mudanças nessa indústria, e a solução, então, é repensar o modo como se produz o papel. Se eu falei na questão 7, né, que o objetivo lá de informar é que aquela companhia Ogami vai inovar com papel feito de pedra, então eu só posso dizer que a tese exposta no primeiro parágrafo tem o quê? Que repensar como se produz o papel. Essa é a solução. Né? Então, a tese é exatamente fazer uma nova estratégia de reprodução de papel. E aí a companhia veio, né, criando o papel de pedra. Muito fácil, era só a gente interligar as ideias, né? A 7 e a 8, elas estão bem interligadas. 9. Diz assim: o texto apresenta tecnicamente o elemento utilizado na fabricação do papel feito de pedra. É feito de carbonato de cálcio, um subproduto natural do calcário. É à prova d'água e pode até mesmo ser limpo, naturalmente branco e também é fácil de reciclar. Então, olha aqui, ó, o texto apresenta tecnicamente o elemento utilizado na fabricação desse papel pedra. Perfeito? E aí, aonde é que está a minha resposta? Gente, eu não precisava nem voltar no texto, né? Qual é a técnica utilizada? Ele é feito de quê? De carbonato de cálcio, né? Que é um subproduto natural do calcário. Porque, ó, ele é a prova d'água, ok, mas não é a técnica de produção. É naturalmente branco, também não é técnica de produção. E é fácil de reciclar, também não é técnica de produção, né? Essas 3 opções são características positivas desse papel. Perfeito? Não precisava nem voltar ao texto. E a última questão desse texto, que diz assim: segundo o texto, as vantagens da fabricação do papel de pedra vão muito além da redução da derrubada de árvores. Assinale a alternativa que não contém uma dessas vantagens. Então, tem várias vantagens, né? Eu quero que você diga, dentre a opção, aqui dessas aqui, aqui não é uma vantagem. Então, vamos lá.
O processo de produção do papel de pedra dispensa água. O produto também evita os fortes ácidos utilizados para o branqueamento. Também é fácil de reciclar sem as grandes quantidades de água e energia e tem capacidade de ser transformado em papel novo. E aí, qual dessas aí, né, não é uma dessas vantagens? É a D, né? Ó, tem capacidade de ser transformado em papel novo, porque todas as outras aqui é uma vantagem, né? Além da derrubada de árvores, ó, ele é um processo que dispensa água, quer dizer, eu estou economizando a água, aqui eu não derrubo árvore, aqui eu economizo água. Também evita fortes ácidos, esse fortes ácidos acaba sendo bom, né? Que eu não uso, quimicamente falando, para o nosso planeta é muito, muito bom. E na D, né, é o reciclar. Fazer a reciclagem é muito bom. Além disso, né, como ele sem grandes quantidades de água e energia. Então, a água a gente já tinha falado aqui, e aqui a gente aborda a energia. Além de ele ser fácil para reciclar, trabalhar com a parte de reciclagem, ele economiza a energia. Então, isso tudo são pontos positivos, além da derrubada de árvores, tá bom? E ser transformado em papel novo, ok, mas não é uma vantagem. É a nossa resposta. Vamos agora para o nosso terceiro e último texto, que fala assim: Belo Horizonte, 23 de agosto de 2015. Carta aberta à população de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós, agentes comunitários de saúde do município, viemos, por meio desta carta, conscientizar que, diante da alarmante epidemia de dengue em Belo Horizonte, que já registra 3 mortes e mais de 10 mil casos confirmados à prefeitura, que tirar o corpo fora e culpar a população. Mas a verdade é que a prefeitura já sabia desde o ano passado a existência de um novo vírus e da ameaça de uma epidemia. Porém, não colocou em prática ações de prevenção e de combate ao mosquito da dengue. E, naturalmente, acabou perdendo o controle da situação. Além disso, a epidemia de dengue não só piora, como expõe a calamitosa situação da saúde pública de Belo Horizonte. Faltam muitos profissionais, leitos, unidades de saúde, equipamentos, políticas públicas e etc. Os trabalhadores já não estão aguentando mais tanta superlotação e tantos problemas nas UPAs, nos centros de saúde e nos hospitais. A prefeitura coloca a culpa na população e no novo tipo de vírus, mas a verdade é que a própria PBH é uma das principais culpadas. Por ter sido omissa e negligente e por não investir na saúde pública e nas campanhas de prevenção da dengue. Muita gente questiona: será que não foi, de certo modo, profissional o fato de a prefeitura deixar a dengue se alastrar, para com isso beneficiar os hospitais privados e receber muitos recursos do governo federal e estadual? A mesma omissão e a incapacidade da prefeitura em cuidar de modo eficaz da saúde da produção é repetida no trato com os servidores que ficam sem reajuste e sem condições adequadas de trabalho. Esses são motivos que fazem com que os servidores públicos municipais estejam nas ruas em campanha salarial e pela qualidade dos serviços. No dia 18 de abril, quinta, às 2 horas, uma nova assembleia será realizada na Praça Estação para denunciar essa situação e exigir que a prefeitura abra as negociações com os trabalhadores. Atenciosamente, agentes comunitários de saúde de Belo Horizonte. Vamos lá, vamos à questão. 11. Qual é o problema social tratado no texto? Bem, ele fala bem aqui no início, né? Que é essa epidemia aí da dengue. Quer ver? Ele fala aqui, ó. Ai. Ó. Viemos por meio desta casa considerar que diante da alarmante epidemia de dengue, ok? Tá bem aqui. Se completar em Belo Horizonte, em sua região, tá valendo. 12. Que argumento principal o autor utiliza para convencer o leitor acerca do que é defendido no texto? Qual é o argumento principal? Aqui, ó. Ele alerta bem aqui, ó. Aqui bem embaixo, ó.
em Belo Horizonte, que registra 3 mortes e mais de 10 mil casos confirmados. Então, ele dá dados, perfeito? Ele cita números. Então, ele mostra para a população que o negócio está complicado. Né? Ah, professora, mas 3 mortes é pouco. Ok, mas comparado aos 10 mil casos é muita coisa, né? Então, ele comprova através de dados aí. Ele bota, professora, eu botei números de mortes, de números de casos, tá valendo? Também, a mesma coisa, tá? Que nosso gabarito, número 1, que é a epidemia de dengue, número 2, ele cita os números de mortes e o número de casos. Aí ele tira um trecho que fala assim: nós, agentes comunitários de saúde do município, viemos por meio desta carta conscientizar que, diante da alarmante epidemia de dengue em Belo Horizonte, que já registra 3 mortes e mais de 10 mil casos confirmados, a prefeitura quer tirar o corpo fora e culpar a população. Além de conscientizar que outras intenções essa mesma carta poderia ter para com os leitores. Além de conscientizar, vamos lá. Ele faz o quê? Ele denuncia, né? Ele está denunciando o descaso da prefeitura com a população, né? Ah, professor, eu botei, além desse conscientização, eu botei também que ele tem a função de alertar a população. Perfeito, também está valendo, né? Alertar, denunciar a prefeitura, tá bom? A 14. O que significa a expressão tirar o corpo fora? Essa expressão destacada pode ser considerada linguagem informal? Por quê? Então, vamos lá. Quando ele diz assim, mais de 10 mil casos confirmados, a prefeitura quer tirar o corpo fora e culpar a população. O que ele quer dizer com tirar o corpo fora? Não quer tomar partido, não quer se envolver, né? E aí, aqui na outra pergunta diz assim, é considerado uma linguagem informal? Não, né? Quando eu falo tirar um corpo fora, é uma gíria. Então, acaba sendo uma linguagem informal. Então, ela não é uma linguagem formal. Nosso gabarito, número 13, é a mesma coisa, eu posso dizer que teve a intenção lá, de função de alertar, de provocar, de denunciar o descaso da prefeitura. Número 14, que eu tinha 2 perguntas. O significado de tirar o corpo fora, não se envolver, não tomar partido. E se dentro essa expressão dentro do texto significaria uma linguagem informal. Não é, né? Por quê? Porque se trata de uma gíria. Professora, eu botei porque é uma linguagem informal. Ok, também tá certo. E a nossa última questão diz assim: assinale com um X a única alternativa que explica por que se deve assinar a carta aberta, né? Então, aqui, ó, qual é dessas opções a única que me diz o porquê, né, que eu tenho que assinar a carta aberta? Vamos lá. A, para validar o que foi discutido ao longo do texto. B, para despistar o verdadeiro autor do texto. C, não serve para nada, por isso é opcional. D, para demonstrar encobrir o verdadeiro autor. Bem, não tem nem o que pensar, né? Não tem jeito. Aqui, ó, para validar o texto. Gente, como é que eu vou assinar dizendo que eu estou despistando a pessoa que está escrevendo se eu estou assinando, né? Errado isso, que acaba entrando aqui, ó. Demonstrar e encobrir o verdadeiro autor. É a mesma coisa, despistar o verdadeiro autor e encobrir o verdadeiro autor. A B e a D dizem a mesma coisa com palavras diferentes. E a C não serve para nada? Gente, no momento aí uma carta pode... a assinatura não serve para nada, né? Principalmente uma questão opcional. A assinatura ela é obrigatória. Então, aqui, ó, também está errado. Então, só sobrou a A. Essa não tinha nem que discutir. Estava fácil demais. Então, pessoal, finalizamos aqui a correção do nosso exercício, né? Ficamos mais uma aula aí com essas correções. E eu deixo aqui para vocês o meu grande beijo, tá bom? E me aguarde que eu vou voltar com uma super revisão para vocês gabaritarem a nossa provinha, a nossa terceira e última prova do trimestre, tá? Beijos, fiquem com Deus e me aguardem, pessoal. Tchau!